Bom dia a todos e a todas que estão reunidos aí no auditório da Demas, aí do Porto de Rio Grande. É um prazer aqui estarmos nos dirigindo mais uma vez aí a vocês, nesse processo de formação dos técnicos e dos especialistas que trabalham com o processo de gestão ambiental integrada, tanto na área do porto público quanto nos terminais privados. E conforme combinado na nossa última webconferência, nessa de hoje nós ficamos com o compromisso de darmos continuidade à temática dos resíduos sólidos. Só chamando a atenção de todo mundo, no nosso último encontro o tema foi resíduos sólidos, mas trabalhando essa questão do ponto de vista da Anvisa, né? Tivemos aqui a presença do nosso colega Leitão, que fez uma bela explanação sobre não só as atribuições que estão sob responsabilidade da Anvisa, mas trabalhando alguns casos também. E pela importância do tema e a necessidade que nós temos de qualificar esses processos nas unidades portuárias, então hoje realizamos uma segunda webconferência com a mesma temática, só que com um enfoque diferente. O enfoque de hoje é tratar então o tema dos resíduos sólidos sob o ponto de vista da responsabilidade ou das atribuições que estão sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E para poder tratar dessa questão, fizemos aqui um convite que foi prontamente aceito por essa pessoa simpática que está aqui do meu lado, que é a Mirela Janice Ait, correto? Certinho. Agora pronunciei correto. Certinho. A Janice, ela é médica veterinária, fiscal federal agropecuário e chefe da área animal, da coordenação geral do Vigiagro. Então é ela que vai nos dar a honra, né, de poder tratar um pouquinho dessas questões sob o ponto de vista do Ministério da Agricultura. Então, questões metodológicas aqui da nossa web transmissão. Penso que o pessoal já providenciou a produção de algumas cópias da apresentação em PowerPoint. Ainda assim, durante a apresentação, por questões e necessidades relacionadas à própria exposição, nós vamos tirar o foco da Mirela e vamos colocar eventualmente em uma ou outra imagem aqui do PPT, ok? E ao final, por favor, podem preparar as suas perguntas, questionamentos, dúvidas, contribuições, que serão encaminhadas para o meu e-mail. Luciana, vamos usar hoje o meu e-mail do Gmail, é mais prático do que usar o e-mail aqui do Ministério. Então podem mandar perguntas pelo e-mail, que eu acesso aqui pelo celular, e também podem usar o recurso de torpedos. A Luciana tem o número do meu celular, e perguntas também podem ser encaminhadas via torpedos, ok? Então antes de passar aqui para a Mirela, só pediria que a Lu me desse um ok por torpedo para ver se imagem e som está tudo bem, ou se precisamos fazer aqui alguma correção. Então, bom dia a todos e a todas presentes aí com vocês, Mirela Janice Ait. Quer aguardar o retorno dela? Não, podemos começar. Então, bom dia. Quando eu recebi o convite do José Vicente, para mim foi um prazer realmente recebê-lo, porque a gente trabalha com essa questão de resíduos sólidos e em alguns meses a gente se sente isolado, como se aquele problema fosse só nosso, quando na verdade ele não é. Então ele já fez uma introdução, eu trabalho no Vigiagro, que é um serviço de vigilância agropecuária internacional. Eu eventualmente vou estar olhando para vocês e a minha apresentação está aqui à minha direita, então eu vou estar eventualmente olhando para a direita para eu poder me balizar com relação à apresentação. O Vicente me disse que ele já encaminhou para vocês essa apresentação em PowerPoint. Hoje de manhã eu dei uma breve mexida nela, só para dar mais explicações do que seria o Vigiagro, para contextualizar e a gente ter um nivelamento das informações. Então ela vai estar talvez um pouquinho diferente dessa que vocês receberam, mas são só os primeiros slides, ok? Gabriel, pode passar o próximo. Então, só para a gente contextualizar o Vigiagro dentro do âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então ele é um ministério, ele é um dos mais antigos do Brasil, ele foi fundado em 1860, então ele está completando esse ano 154 anos, e nós estamos
no Ministério da Agricultura dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, que é a SDA. Então, a partir de agora, quando eu me referir à SDA, vocês já sabem a que eu estou me referindo. E eu estou lá na coordenação geral do Vigiário, que é o Sistema de Gestão da Vigilância Agropecuária. Ele foi criado em 1998, então a gente pode ver que ele é uma coordenação bastante recente, ela tem apenas 16 anos, no universo de 154. Então é uma das coordenações mais recentes que a gente tem no Ministério da Agricultura, que foi criada em 98 pela portaria SDA número 297, de 22 de junho de 1998. Então o que nos atribuiu essa portaria? Nós somos responsáveis pelos controles oficiais envolvidos nos procedimentos de exportação e importação de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados ou partes e resíduos de valor econômico e insumos agropecuários. Então aí, nesse mapa que a gente tem, é um mapa do Brasil e nós estamos presentes então em 106 postos de controle no Brasil, que são divididos em 28 portos, que são essas bolinhas pretas, talvez esteja em preto e branco aí para vocês, mas são as bolinhas pretas que são os portos, as bolinhas laranjas são os aeroportos, em total de 26, as bolinhas azuis são as aduanas de interiores, que nós somos em número de 24, e as bolinhas vermelhas são as nossas fronteiras em número de 28. Então, para a gente ter uma ideia, o Brasil ele faz fronteira com 10 dos seus 12 vizinhos da América do Sul. A gente só não tem fronteira física com o Chile e nem com o Equador. Com os demais países a gente tem. Então, nessa fronteira são 15 mil quilômetros de fronteira. Então, olha a responsabilidade que nós temos para evitar a entrada de pragas e doenças no nosso país. Então, um breve histórico. Em fevereiro de 2013, a gente, no caso, eu participei de uma dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, aqui em Brasília, na UNB, em que a gente fez um projeto e realizado foram em 3 fronteiras do Brasil. A gente fez em Assis Brasil, lá no Acre, na fronteira com o Peru. Estivemos em Epitaciolândia, obrigada. Estivemos em Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, e também em Pacaraima, lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela. O foco do trabalho não foi resíduos sólidos, mas nesse mestrado em que a gente fez um levantamento das interceptações e apreensões de produtos de origem animal que estariam ingressando clandestinamente no país, já apontou a necessidade de estabelecer então métodos eficientes do tratamento de resíduos sólidos, que são aqueles objetos de apreensões que a gente tem no controle de passageiros internacionais. Voltando um pouquinho, o Vicente me pediu para explicar para vocês quais são as importâncias ou o impacto econômico que isso tem. Então, antes de eu continuar com a apresentação, o que a gente teve? O Brasil hoje, ele é um país que, primeiro, ele se consolidou no mercado internacional como um dos principais exportadores de alimentos e produtos agropecuários. E o forte da economia do país está justamente nesse alicerce, nessa exportação e produção de produtos agropecuários. Então, toda e qualquer ação nossa, no sentido de evitar a introdução de pragas e doenças no país, que possam ameaçar a sanidade vegetal e a saúde animal, então todo cuidado é pouco. Então, hoje, a gente tem no país vários voos internacionais. O aeroporto de Guarulhos, no Hemisfério Sul, é o segundo maior do Hemisfério Sul. A gente só perde hoje para Sydney em termos de volume de passageiros. Então é muita gente trazendo produtos agropecuários, que são produtos lácteos, que são queijos, que são, que mais? Doce de leite, que não pode, produtos carnes, aí vem os embutidos, os pescados, são os campeões de apreensão da área animal. E os produtos de origem vegetal, a gente tem sementes, que é o material de propagação, e a gente tem flores e mudas de plantas. Então esses produtos eles só podem ingressar no Brasil sob determinadas condições, que seria autorização prévia de importação e acompanhados de certificação sanitária no caso de produtos de origem animal e certificação fitossanitária no caso de produtos de origem vegetal. Então por que esse controle? Como a base da economia do país está nessa produção, se entrar uma enfermidade hoje que possa afetar, por exemplo, a suinocultura brasileira, ou a avicultura brasileira, ou no caso a produção de carne bovina, isso pode ser fatal para a economia do país hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses produtos que estão entrando e que destino que a gente vai dar para eles. E aí que entra agora o nosso foco nesse tratamento dos resíduos sólidos que são gerados nessas atividades.
Então nós estamos sempre demandados por diversos fóruns para justamente apresentar soluções nesse sentido. Então, no histórico recente que a gente tem, em julho do ano passado, o Ministério da Agricultura ele faz parte de um fórum que é o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de importância nacional e internacional, que é o Grupo GEI. Então, nesse grupo, surgiu a necessidade de formar um grupo menor para que a gente pudesse justamente discutir somente essa questão de tratamento de resíduos sólidos. Então, o Vigiado, naquela ocasião, ficou com a tarefa de realizar um levantamento sobre a situação dos equipamentos que nós tínhamos disponíveis naquelas 106 unidades que eu apresentei para vocês antes. Então, a gente enviou um ofício a todos os estados questionando se havia equipamento e em que condições ele se encontrava. E a gente conseguiu fazer então um breve, a gente foi aos poucos então consolidando essas informações que a gente foi recebendo. Nem sempre a gente consegue uma resposta tempestiva dos estados, às vezes a gente precisa reenviar a solicitação, nem sempre as informações vêm de acordo com o que a gente precisa, mas enfim, isso são entraves normais do dia a dia do nosso trabalho. Então, nessa reunião de um grupo menor, nós tivemos uma apresentação da professora Vânia Chances, da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, em que ela explicou o que está acontecendo, quais são os equipamentos, em que pé que estão as coisas. E nessa questão a gente ficou então com a tarefa de revisar qual era a nossa legislação específica e apresentar os resultados desse levantamento. Então vamos lá. Dentre as nossas legislações, nós temos o Decreto 5741, que ele é do dia 30 de março de 2006, em que ele regulamenta vários artigos de uma lei de 91 e organiza então o que a gente chama de SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. No artigo 58 desse decreto, nós ficamos como responsáveis pela administração das áreas alfandegadas, que suprirão as condições básicas e adequadas de funcionamento das atividades da Vigilância Agropecuária Internacional. Então, a partir daí, oficializou bastante a nossa participação nessa área. Pode passar o próximo. Bom, no artigo 59, em casos de indício de descumprimento ou de dúvidas em relação à identidade e à qualidade ou o destino desses produtos, eles são passíveis de apreensão. Então, quais são as dúvidas? No momento que a gente não consegue atestar a origem ou a procedência, a qualidade ou a inocuidade dos produtos que estão entrando no país, eles passam a ser produtos sob suspeita. E para a gente preservar, de novo, sanidade vegetal, saúde animal e a saúde pública, a gente precisa impedir que esses produtos ingressem no país. E aí entra a questão do tratamento disso. A gente acaba criando um problema para a gente também. Vocês vão ver mais adiante fotos para vocês terem ideia do volume do que é gerado desses produtos que aparentemente tentam ingressar clandestinamente no país. Janice, tem um pedido, Mirella, tem um pedido aqui, acho que o grupo pediu se pudessem também acompanhar a apresentação, então nós vamos focar, tudo bem? Pode, não, tranquilo. Lucas, por favor. Luciana, você diga se a apresentação está de bom tamanho, está visível para todos, ok? Podemos continuar? Podemos continuar. Certo. Então, ele estava falando do artigo 59, então nesse parágrafo 2º, ela primeiro que nos dota como uma autoridade competente para essa fiscalização. E segundo, então, que a gente tem essa prerrogativa ali no item 1, que seria ordenar que os animais, vegetais, insumos ou alimentos para animais e produtos de origem animal ou vegetal sejam sacrificados ou destruídos, sujeitos a tratamento especial, quarentenário, devolvidos ou exportados. Então essas são as alternativas que nós temos quando a gente apreende produtos que não têm ingresso autorizado no país. A Instrução Normativa MAPA número 36, esse aí é o nosso Manual Vigiagro, ele é de novembro de 2006, ele está atualmente em processo de revisão, inclusive, então a gente espera até o final do ano atualizar essa Instrução Normativa, mas ela ainda está em vigor e no seu capítulo 6º de importação da área animal, lá na seção 3, a questão de animais vivos, para abate, recria, engorda, reprodução, zoológicos, esporte, exposições e espetáculos, ali, a gente não pode permitir a descarga de animais mortos
e nem os fômites, que a gente chama, que são tudo que acompanham esses animais, produtos, arreios, cama, que é o substrato onde eles ficam. A gente precisa inutilizar isso. Então, durante o transporte, deverão retornar ao país de origem, que é o que normalmente se utiliza em caso de animais vivos. A gente raramente sacrifica, embora a gente tenha essa prerrogativa. Então eles são devolvidos ao país de origem, mas eles devem ser incinerados na zona primária, nesse caso às custas do responsável, que seria o importador. No capítulo 7, a gente tem os controles especiais, que seria justamente a seção 12, fiscalização do gerenciamento dos resíduos sólidos e resíduos de bordo de aeronave, embarcações e outros meios de transporte em trânsito internacional. Então, assim como a gente tem na verdade, nesse caso aqui, para não confundir vocês, a gente tem uma responsabilidade compartilhada com a Anvisa. No momento que o foco da Anvisa é a saúde pública, o foco do Ministério da Agricultura é a sanidade dos produtos agropecuários. Então, esses resíduos orgânicos de bordos de navios, de aeronave e outros meios de transporte, justamente por eles oferecerem um risco zoossanitário e fitossanitário, eles devem ser tratados na zona primária. Então, atualmente, pela nossa legislação, são admitidos 3 métodos de tratamento de resíduos sólidos: a incineração, a autoclavagem, desde que nessas condições ali, a 133 graus, a uma pressão de 3 bar durante 20 minutos. Isso aí é para quê? Porque a gente tem, entre os itens que a gente quer tornar inócuo, está o prion, que é o agente causador da encefalopatia espongiforme bovina, que todo mundo conhece mais popularmente pela doença da vaca louca. Então essas medidas aí, elas são justamente para que a gente possa abarcar a maior quantidade possível de agentes patogênicos, entre eles o primo. E o terceiro método seria a hidrólise alcalina. No capítulo 7, ainda em controles especiais, então o que acontece? As unidades SVA é Serviço de Vigilância Agropecuária e as UVAGRO são unidades de vigilância agropecuária. O que diferencia elas é o volume de produtos que circulam por ali. Então, por exemplo, um aeroporto de Guarulhos, um porto de Santos e, por exemplo, uma unidade de fronteira de Foz do Iguaçu são SVAs, porque eles têm um volume de mercadorias e trânsito de passageiros bastante grande. As demais unidades são UVAGROs. Então, elas supervisionarão e auditarão periodicamente essas atividades de coleta, de seleção, de identificação, de contenção, transporte e destruição desses resíduos tratados. E bem como que se está sendo cumprido ou não o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, esse plano de gerenciamento, eles são apresentados pelos órgãos ou empresas responsáveis pela administração dos portos, dos aeroportos e dos postos de fronteira internacionais. Isso aí quem determina também é um alfandegamento desses locais, que também tem que estar em consonância com os outros órgãos anuentes, no caso a Receita Federal. Só para explicar para vocês como é que funciona a internacionalização de um porto, ou de um aeroporto, ou de um posto de fronteira. Deixa eu ver. Ah, não, ali embaixo, no último parágrafo. Após a destruição, então, do resíduo orgânico, essa empresa ela precisa, então, comprovar à unidade vigiável de que a operação foi realizada e que a gente pode, então, tratar aquele resíduo sólido que antes era considerado de risco como um produto sólido que agora está inócuo. Então, esse é o nosso principal desafio agora no vigiável, é justamente esse gerenciamento do risco desses resíduos sólidos. Existe também essa lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Então, no artigo 8º, ela institui os instrumentos que a gente tem. Então, seria o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Então, o ambiental envolve outros órgãos, como o IBAMA. A questão, o monitoramento sanitário entra o pessoal da Anvisa. E o monitoramento agropecuário é aí que o Ministério da Agricultura se insere nesse universo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente tem que ter, a gente pode inclusive fomentar a cooperação técnica e financeira entre setor público e privado. Eu acho que esse item é interessante para a nossa audiência aí, porque o Vicente me falou que eu estou falando com técnicos que atuam tanto em portos privados quanto em portos públicos. Então eu acho que a gente pode, através, com base nessa lei,
começar a construir esses acordos de cooperação técnica. Eu acho que daí favorecia justamente o cumprimento da lei pelo administrador do recinto, porque ele é obrigado a instituir um plano, ele é obrigado a apresentar um plano, e pode contar com a cooperação técnica dos órgãos públicos, que são as pessoas que atuam e que conhecem por dentro os riscos aos quais esses resíduos sólidos podem ou não submeter, enfim, aquilo que se defende, aquilo que se pretende defender. No artigo 49, deixa bem claro ali, então, que é proibida a importação de resíduos sólidos, perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização. Não sei se vocês lembram de um caso que teve há um tempo atrás, de um container que chegou com lixo hospitalar aqui no Brasil e ele teve que ser devolvido. Aquele porto de Rio Grande do Sul. Olha aí, ó. Então isso aí se enquadraria nessa questão aqui. Então por isso que a fiscalização nos pontos de ingresso ela é fundamental, de todos os órgãos. Imagina se aquele container para algum discute. Para mim já foi um discute ele ter chegado aqui no Brasil. Já não era nem para ter vindo para cá, porque aqui não é lixo de ninguém. Nosso país não é lixo de ninguém. A gente não deve receber nada. Se não serve para os outros, não serve para o Brasil. Então isso aí é todo o cuidado que a gente tem que ter. Então olha lá, ó, quais são os resíduos de risco agropecuário, para a gente então categorizá-los, para que a gente possa entender melhor o que isso significa. Que são os que vêm do exterior. Então a gente tem os materiais orgânicos provenientes de embarcações, aeronaves, trens e veículos terrestres. A gente tem os restos de alimento, que no caso são lixo de bordo. A gente tem os produtos orgânicos que são apreendidos nas bagagens de passageiros internacionais. A gente tem resíduos existentes em compartimentos de carga, eventualmente solo, fômites, que foram aqueles materiais que acompanham os animais vivos que eu citei anteriormente. Insetos em compartimento de carga. Uma das pessoas falam, mas inseto, qual é a preocupação disso? Poxa, a gente tem a floresta amazônica aqui, que todo mundo considera como o pulmão do mundo. Se chega a entrar um besouro chinês que ataca florestas e que ataca madeira, a gente vai ter um problema seríssimo aqui no Brasil. Por isso que as pessoas se perguntam, mas o que tem a ver, por exemplo, às vezes, em uma carga de material, por exemplo, produtos eletrônicos, ou tem uma carga de peças automotivas que está retida na alfândega por causa do Ministério da Agricultura. O que a gente tem a ver com isso? Esses produtos eles vêm em pallets de madeira. E nós temos que fiscalizar os pallets de madeira. Essa madeira ela tem que ser tratada e ela tem que ser fiscalizada por um fiscal federal agropecuário formado em engenharia agronômica, para que ele possa verificar se não tem presença de inseto ou galerias nesses pallets de madeira. Então o universo da fiscalização do Ministério da Agricultura acaba sendo muito maior do que só o foco em produtos agropecuários. A gente acaba se envolvendo em outras cargas que nem teriam a nossa anuência, mas por virem em pallets de madeira, elas precisam passar pela nossa fiscalização. Outros itens ali, o solo aderido a veículos terrestres, também é bastante complicado. Esses veículos terrestres incluem, às vezes, a importação de máquinas agrícolas usadas, elas precisam vir limpas para o país, elas não podem vir com solo aderido, porque ali dentro pode, eventualmente, também ter algum agente patogênico. E a gente tem produtos orgânicos importados que também são impedidos de ingressar, por exemplo, que não existem no Brasil ou cuja análise de risco ainda não foi concluída pelo país. E lá embaixo, de novo, que eu já tinha comentado, ó, embalagens e suportes de madeira que não são tratados ou que são abandonados nos vários terminais que nós temos pelo país. Então, quais são os riscos que a gente tem associados a esses resíduos orgânicos que vêm do exterior? A contaminação por pragas vegetais e agentes etiológicos de doenças animais, inclusive zoonoses. E aí que entra a saúde pública. Dois exemplos de zoonoses. Se alguém não sabe o que é uma zoonose, é aquele agente que se transmite tanto do animal para o homem quanto do homem para o animal. Então, um animal infectado, por exemplo, com um agente da brucelose ou da tuberculose, ele, através dos seus produtos, seja o leite da vaca, seja uma carne, ele pode contaminar o ser humano. Então isso seria uma zoonose, tá? Só para explicar e deixar bem claro o que é, caso alguém não entenda. E a gente tem possíveis danos associados, como eu já coloquei. Então os danos à flora e fauna nativas, como eu já dei o exemplo já da floresta amazônica.
Os danos ao meio ambiente. O que é isso com relação ao meio ambiente? Eventualmente entra alguma semente aqui, por exemplo, que pode, em se plantando tudo dá, é o que dizem aqui no Brasil, ela pode eventualmente se proliferar e ela pode causar um desequilíbrio ecológico naquele ambiente. Porque ou ela vai competir pelo substrato com outras plantas nativas, ou ela pode, através de alguma essência, alguma enzima que ela possa eventualmente lançar no ambiente, ela pode também complicar aquele meio que ela foi lançada. E aí a gente tem que lançar mão de mais agrotóxicos para combater, ou então medicamentos veterinários para a gente poder tratar os animais, e tudo isso gera resíduos nesses produtos e também complicações, comprometendo a qualidade do meio ambiente também. Isso gera então maiores custos da produção agropecuária em ações sanitárias. Para vocês terem uma ideia do que a gente vê em questão de custos, um único frigorífico fechado em razão daquele foco de aftosa que nós tivemos em 2005, ele deixou mais de 1.000 pessoas desempregadas. Vocês imaginem o que isso significa, o impacto econômico que isso tem em cidades pequenas de 40, 50 mil habitantes. E a questão do fechamento de mercados internacionais. Eu falei no início da apresentação que o Brasil hoje se consolidou como um dos principais exportadores de alimentos. Tanto é que até hoje, em razão daquele foco de aftosa, até hoje persistem mercados que ainda não reabriram o comércio, as transações comerciais com o Brasil na exportação de carne bovina, por exemplo. Então isso gera o quê? Um abalo na credibilidade internacional do país junto aos mercados internacionais, e a gente tem aquela questão da recuperação. No último foco que teve de 2005, foram 120 milhões de reais investidos em ações sanitárias para recuperar isso. A gente teve animais sendo sacrificados, e quando a gente vê animais sacrificados, além do choque que isso causa para a população, de ver vários animais sendo sacrificados, a gente tem ali perda de seleção genética, às vezes são anos de seleção genética que o produtor investe nisso, para ter um rebanho e um gado com uma qualidade zootécnica superior. A gente tem essas perdas que não se repõem rapidamente. A gente tem fechamento, a gente tem interdição de propriedade, fechamento de frigorífico. Então é um universo bastante contundente que tem que se pensar nas questões que isso envolve. A gente tem a eliminação de postos de trabalho, como eu citei também, o desemprego, e o êxodo rural, que faz com que as pessoas deixem o campo, vão para as cidades, a gente tem o crescimento desordenado das cidades e gera violência. Então só para a gente entender que às vezes uma coisa que está lá na ponta, ela acaba tendo uma disseminação bastante contundente em termos de conjuntura social e econômica num país. Exatamente, um efeito cascata. Então por que o tratamento ele deve ser realizado na zona primária? Pelos aspectos legais que a gente já olhou anteriormente, pelos riscos que esses resíduos eles representam para nós e pelos custos que são envolvidos na prevenção, que são infinitamente menores do que aqueles prejuízos que depois a gente tem que correr atrás para resolver. E esses custos podem ser atribuídos aos geradores dos resíduos. Então a gente precisa verificar também a viabilidade dessa supervisão e controle pelos órgãos responsáveis e fiscais. E também por causa da perda de controle quando retirados da zona primária. Mas pessoal, essa questão ela é bastante polêmica, porque em outras apresentações que a gente faz com relação a isso, a gente é cobrado, mas por que não pode ser numa zona secundária? Então eu acho que aí é um ponto nevrálgico que a gente pode discutir, inclusive eu aceito sugestões, porque a gente sempre é cobrado em relação a isso, de por que a gente não pode eventualmente estabelecer um fluxo de tratamento numa zona secundária, principalmente hoje, que a gente sabe que os custos de manutenção e de áreas, de espaço, tanto em aeroportos como em portos, são caríssimos e altíssimos. Então a gente precisa realmente trabalhar nessa questão de achar uma solução para tratar isso numa zona secundária, eventualmente, mas sem que se comprometa a questão do controle dos riscos. Bom, o que nós temos em andamento hoje? Além da revisão daquela instrução normativa que eu comentei no início, nós estamos com uma lei da vigilância agropecuária. Ela ainda não foi promulgada, ela está atualmente no setor jurídico do Ministério da Agricultura. Então isso é uma informação extraoficial para vocês.
E no capítulo 1, no artigo 3º, inciso 9, a gente prevê lá que os resíduos de origem animal ou vegetal, com ou sem valor comercial, procedentes, destinados ou resultantes do trânsito e do comércio internacional, serão considerados mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. Então, nos interessa esse assunto. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo estabelece níveis de risco. E o parágrafo 2º aplica essa classificação de risco aos resíduos. Então, aí que eu digo que está um grande pulo do gato dessa legislação. Por quê? Só para explicar para vocês. A gente pode tratar todos os resíduos de maneira igual? Eu acho que não. Vou explicar para vocês por que não. Olhem a diferença de dois casos pontuais. Uma carga, por exemplo, uma importação regular do Brasil. Ela veio com autorização sanitária. Ela veio acompanhada por certificado sanitário. Veio de um país cuja planta foi habilitada a exportar para o Brasil, mas por alguma razão aquela transação comercial não se concretizou, a mercadoria foi dada a perdimento, ou seja, não se concretizou, ela ficou lá parada a carga e por alguma razão ela veio a ser inutilizada, porque ou passou o prazo de validade ou ela perdeu a sua forma de conservação, por exemplo, um produto congelado que descongelou, enfim. Esse produto, ele tem o mesmo risco de uma bagagem de passageiro que está trazendo uma mercadoria na mala, porque não tem a menor noção de onde ele vem? Lógico que não. São produtos, são resíduos que têm riscos diferentes e podem ser tratados de forma diferenciada. Então, por exemplo, essa carga que a gente veio toda acompanhada, que em princípio ela não tem nenhum problema sanitário, essa carga a gente pode tratar numa zona secundária. Porque ela tem um risco diferente de uma carga, de uma bagagem que a gente desconhece a procedência. Aí essa tem que ser tratada como de alto risco. Então eu acho que é aí que vem a grande sacada de tudo isso, é a gente estabelecer uma classificação de risco e tratar os resíduos conforme o risco que eles oferecem. Então no capítulo 6, artigo 20 lá do CISO, prevê o tratamento de resíduos sólidos fora da zona primária de defesa agropecuária, desde que em recinto habilitado de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. Então a gente tem como tirar da zona primária. Então está aí uma luz do fim do túnel com relação ao tratamento fora da zona primária, através da categorização de risco de produtos. Agora a gente vai mostrar umas fotos para vocês terem uma ideia do volume de resíduos que são gerados nas atividades de fiscalização de produtos agropecuários. Então a gente tem um exemplo do aeroporto de Manaus, em que a média mensal é de 1,5 toneladas de produtos apreendidos. Só em Guarulhos, que responde por 80%, na verdade assim, os aeroportos de Guarulhos e Galeão, esses dois aeroportos juntos, concentram 85% dos voos internacionais que chegam no Brasil. E só no aeroporto de Guarulhos são mais de 30 toneladas de produto de origem animal que estão aguardando destinação. Em 2012, para vocês terem uma ideia, nos 5 principais aeroportos do país, que são Guarulhos, Galeão, Confins, Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre e o Internacional de Brasília, foram 75 toneladas de produtos apreendidos. Então a gente teve nesse levantamento o impedimento de funcionamento dos equipamentos de destruição desses produtos, autoclaves e incineradores. Então olha aí, ó. Isso aí, gente, foi o volume gerado de apreensão de um único voo procedente da China. Então, um único voo, sendo que um único passageiro trouxe 40 quilos de produtos agropecuários. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. Essa foto foi tirada por um colega nosso, o Cleverson Freitas, que na época era chefe do aeroporto de Guarulhos. Então, para vocês terem uma ideia do que gera. Notem que ele está em saco branco. Né? A gente tem as categorizações dos sacos de lixo, saco preto, saco branco. Então o saco branco, ele é um saco que ele tem uma resistência maior justamente porque ele é considerado para transporte de materiais que oferecem risco. Tá? Mirela, eu queria fazer uma pergunta em cima, para você tomar uma aguinha, enquanto você toma uma aguinha e descansa um pouco, eu queria fazer uma pergunta em cima desta fotografia. Nesse caso, houve o desembarque dos passageiros, das bagagens, houve a fiscalização, a apreensão dessa mercadoria que não pode ingressar no país. Sim. E a classificação segundo esses sacos, as cores desses sacos. Uhum. A partir desse ponto, qual é a destinação dessa mercadoria? Ela foi apreendida aí e daí para frente, o que acontece efetivamente? Bom, antes da gente lacrar os
os plásticos, o que acontece? A gente tem que, por uma obrigatoriedade nossa de legislação e também por um processo de transparência nas ações do serviço público, nós somos obrigados a inutilizar o produto na frente do passageiro. Então, quando a gente aprende como é que é feito, só voltando um pouquinho, como é que a gente chegou nesse volume aí? Os passageiros que chegam de voos internacionais passam pela questão aduaneira da Receita Federal ali, e a gente passa no scanner as malas dos passageiros. E os scanners apontam para nós, numa coloração marrom alaranjada, os produtos orgânicos. Aí com isso, o scanner identifica produto orgânico, essa mala ela é segregada e ela é aberta na frente do passageiro. O nosso fiscal ele tem que estar utilizando luva para poder manipular essas malas, a gente não sabe o que encontra ali dentro, a gente já pegou material de biotério, a gente já pegou material de pesquisa, que a gente não tem a menor noção do que tem ali dentro, em frascos, em tubos de ensaio quebrados, porque vem em bagagem, às vezes vem enrolado em meia. Tem até fotos bastante engraçadas aí, com produtos que eram escondidos em roupas íntimas, enfim, a gente tem bastante história para contar e essa é uma videoconferência de um dia inteiro aí para vocês. Mas voltando então à pergunta do Vicente. Então a gente seleciona isso, verificou, abriu a mala, constatou que tem produto, o produto é retirado dessa mala, colocado nesse saco branco e a gente joga um azul de metileno em cima já para inutilizar na frente do passageiro. Depois os sacos, uma vez que eles são repletos, eles estão lacrados, tem uma cinta, não sei se vocês conseguem ver por essa foto, tem uma cinta verde e amarela ali em volta, eles são lacrados e são levados para os incineradores. Quando funciona? Então é esse o nosso maior desafio agora. E nós temos que ter a categorização do risco disso aí agora e colocar ou em autoclave ou em incinerador. O autoclave, ele tem uma limitação, que ele não reduz o volume, o que então sai. E a gente continua tendo um problema de destinação disso. O incinerador, ele reduz o volume, ele transforma em cinzas. Então a gente tem que pensar em métodos eficientes, considerando todos os aspectos que isso envolve, inclusive o licenciamento ambiental, que eu vou chegar lá mais adiante. Olha lá, então esse aí é um pessoal que a gente designou. Vocês estão acompanhando os eventos mundiais que a gente está tendo aí já, o Brasil tem sido sede já há vários anos consecutivos de vários eventos. Então, a gente já teve o Pan-Americano em 2007, nós já fomos sede dos Jogos Mundiais Militares em 2011, nós fomos sede da Rio+20 em 2012, fomos sede da Copa das Confederações no ano passado, em 2013, seremos sede este ano da Copa do Mundo e seremos sede das Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016. Então isso tudo são eventos mundiais que trazem uma grande quantidade de turistas internacionais ao Brasil. E algumas culturas, eu não venho ao caso mencionar, elas costumam viajar trazendo alimentos. Isso faz parte do ser humano, isso, viajar levando alimentos. Então, com isso, com esses eventos sendo realizados no Brasil, a gente tem um aumento do fluxo de turistas e, consequentemente, um aumento de produtos agropecuários que a gente encontra nas bagagens. Então, essa aí é uma parte da equipe do Ministério da Agricultura lá do Vigiagro, que participou de uma força-tarefa lá no aeroporto do Rio de Janeiro, isso foi em 2012, foi durante a realização da Rio+20. Então, olha aí, ó. Tá aí, ó. O que a gente faz em relação à educação sanitária, já que eu estou aqui no Ministério da Educação? A gente tem, primeiro a gente aceita todos os convites que nos fazem para divulgação disso. Esse aqui é um exemplo. E segundo, a gente tem alguns folders que são mala legal, que está ali embaixo. Esse folder está disponível em 3 idiomas, em português, inglês e espanhol. Ele está disponibilizado na página eletrônica do Ministério da Agricultura. Então a gente tem isso, a gente tem nos aeroportos aqueles cartazes e banners que vocês veem lá atrás, que também estão em 3 idiomas, em inglês, espanhol e em português. Então a gente faz as nossas ações de educação sanitária só em função disso, mas a gente ainda precisa trabalhar muito mais. Eu sei que isso é uma deficiência nossa também. A gente precisa trabalhar muito mais com a informação dos passageiros. Então olha aí, ó, às vezes um ursinho de pelúcia inocente traz semente dentro. Então a gente vê muito a questão da má fé das pessoas que viajam. Olha isso é uma cabeça de búfalo procedente da Nigéria. A Nigéria é um país africano. E lá na Nigéria tem doenças que nós não temos no Brasil. Assim como o Brasil tem doenças que não existem em outros países, existem países que têm doenças que não existem aqui.
Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação aos produtos que estão ingressando no Brasil. Aí, ó, produtos lácteos, que são uma mala de um passageiro, são quase 7,5 kg de queijo que estão entrando ali. Mas qual é o problema do queijo? Primeiro, é um produto que está sujeito à autorização prévia de importação. É um produto que precisa vir acompanhado de certificação sanitária. E outro, voo internacional geralmente são voos longos, em que esses produtos que deveriam estar conservados a uma determinada temperatura, eles vêm fora de temperatura durante várias horas. Então, eventualmente, se ele tem algum agente patogênico ali, o fato de ele ficar durante um longo período fora de temperatura permita com que esse agente se multiplique e aquele alimento se torne um problema de saúde pública ou de sanidade agropecuária. Então, depois daquele ofício que a gente mandou para todos os estados questionando sobre a existência de equipamentos para tratamento de resíduos sólidos, a gente teve que prorrogar o prazo para o envio das respostas e procedemos à análise e à consolidação das respostas que a gente recebeu. Então, agora eu vou mostrar para vocês os resultados. Então, os aeroportos lá, ó. Em azul foram os aeroportos que responderam para nós, que foram em torno de 18, e 3 aeroportos simplesmente não nos responderam se tinham ou não. Então, 14 unidades têm equipamento, quando eu falo equipamento são autoclaves que eu me refiro, e 4 unidades não têm equipamento nenhum. Pode passar. A localização deles, ó. Então a gente tem no aeroporto de Manaus, ali é 2/2, ou seja, existem 2, os 2 estão funcionando. Então, por exemplo, lá em Salvador tem 2, Fortaleza tem 1, mas não funciona, Brasília tem 1, mas não funciona, que são aeroportos que estão às vezes em reforma, que passaram da administração pública para uma administração privada, então eles ainda estão construindo o plano de gerenciamento, então é uma fase de transição. Então as justificativas para isso são inúmeras, né? Então a gente tem lá, volta um pouquinho. Aí no Rio de Janeiro lá, ó, tem pelo menos isso, que é um dos aeroportos que concentra um grande número, um grande volume de passageiros, tem 4 estão funcionando. Porto Alegre tem 2, tem 1 funcionando. E assim vai. Então esse é o universo que a gente tem a localização dos equipamentos. E como é que está a situação de Guarulhos, já que você fez referência ao Rio só? Guarulhos tem 6, nenhum funcionando. Sério? Teria que atualizar essa informação, tá, pessoal? Eu falei pro Vicente que essa apresentação ela é de outubro do ano passado. Então a gente precisa agora retomar esse assunto e verificar como que está isso hoje, em função de que alguns aeroportos já concluíram o seu processo de privatização. Nas fronteiras, somente uma dispõe de equipamento, que é lá em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, fronteira com a Argentina. Os portos lá, ó, 24 responderam à nossa solicitação, 4 não responderam. Dos 11 existentes, nenhum em funcionamento. E aí eu quero que vocês nos ajudem a que a gente possa reverter essa realidade o quanto antes. Então lá em Santos existem 6, em Recife tem 3 e no Porto de Rio Grande, onde eles estão, né? Vocês estão em Rio Grande, são 2 equipamentos lá. Vamos verificar o que tem, ó. Então, as razões que foram apontadas por que eles não estão funcionando foram diversas, entre elas, falta peça de reposição, que é o caso lá da fronteira de Tabatinga, lá em cima no Amazonas e no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. Ó, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou o cronograma ainda está em elaboração, que foi aquele caso do processo de privatização que eu comentei com vocês. 2 exemplos ali, o aeroporto de Brasília e de Guarulhos e do Porto de Santos. No aeroporto de Belém, lá já possuem licença ambiental e de operação, mas precisam de pessoal especializado para poder operar. No aeroporto de Recife, a licença ambiental está vencida e no porto também não tem uma empresa que tenha sido contratada para a operação do equipamento. Olha lá, ó, mesmo problema apontado pelo Porto de Rio Grande. Então é aí que eu conto que eu peço a ajuda de vocês. Lá no meu Porto de Fortaleza foi apontado um problema mecânico e algumas observações diversas sobre os equipamentos que estão funcionando. Por exemplo, o pessoal lá do aeroporto de Campo Grande nos informou que leva até 2 horas o processamento todo para que aquele material se torne inócuo. Então a gente tem que pensar também os impactos que tem até no próprio ambiente para que a gente possa, enquanto estão funcionando esses equipamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, no caso de incineradores, com os filtros, para que a fumaça já não seja tóxica. Porque, por exemplo, produto apreendido, a gente não deve abrir a embalagem. Então, muitas vezes vão para os incineradores a própria embalagem, que são latas,
que são plásticos, e isso, quando em combustão, podem gerar fumaças tóxicas. Então, por isso que tem que ter resíduo também. O aeroporto de Confins, ele apontou uma perda de qualidade do processamento, nós temos que verificar por que isso. E a maioria entende e reforça a necessidade e uma urgência na implantação desses equipamentos. Então, onde estão, mas nem tudo é problema. Onde estão funcionando os equipamentos, a gente teve um feedback bastante positivo. No caso do aeroporto de Curitiba, ele atende a capacidade. No aeroporto de Porto Alegre tem até equipamento reserva. E no aeroporto de Manaus ainda supera as exigências mínimas da legislação, em que a temperatura chega a 145 graus e uma pressão de 5 bar. Vocês lembram que no início eu coloquei que na nossa legislação o autoclave precisa ter no mínimo 133 graus e uma pressão de 5 bar. Então esse ainda supera, ou seja, ele ainda garante mais ainda a inocuidade e o resultado do processamento. Então a gente tem uma necessidade urgente de implantação de um programa de gerenciamento residual em todas as unidades do vestiário. A gente precisa dotar as unidades que ainda não dispõem de equipamentos para tratamento, a gente tem que ter essas unidades. E resolver essas pendências que impedem o funcionamento da onde já existe, porque isso aí é dinheiro público que já foi aplicado, o equipamento já existe e ele tem que ser colocado em funcionamento. Só que a gente esbarra às vezes na burocracia do serviço público, nem sempre a gente consegue recurso, nem sempre a gente consegue, enfim, fazer com que as coisas funcionem tempestivamente. Pessoal, eu quero agradecer primeiro ao José Vicente pelo convite, de nos ter dado essa oportunidade para que a gente possa disseminar essas informações, para que a gente possa discutir esses assuntos, que nem sempre são informações disponíveis a todo mundo. Eu quero agradecer a atenção de vocês, muito obrigada, e eu estou à disposição para resolver as perguntas. Eu deixei na apresentação o meu contato, ali tem o meu e-mail da agricultura, então se tiverem algumas dúvidas, às vezes eu falei muito rápido, ou alguma questão não ficou bem explicada, vocês podem mandar e-mail ou para o Vicente, que ele encaminha para mim, ou podem mandar e-mail diretamente que a gente tenta resolver e vamos conversando. E eu acho que toda ajuda que a gente puder ter no sentido de resolver essas questões, de ter um tratamento adequado com isso, ela será muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, então, para começar aqui a etapa de diálogo e de troca de informações aqui com a Mirella, aproveitando a presença dela aqui, a belíssima explanação que ela fez para a gente, eu vou fazer umas duas provocações, Mirella, porque são duas provocações que têm uma relação direta com aquilo que é a nossa atribuição, né? Então a gente percebe a importância de que cada ponto de entrada no país sejam aeroportos, ou no caso mais específico, a quem estamos direcionando hoje essa conversa, portos, né? Eu acho, para além da importância da existência de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos e a implementação e efetiva execução desse plano, eu parto do princípio que tem um componente aí que é extremamente importante para gerar do que eu chamo da cultura da observação da legislação. Mais do que isso, da conscientização da importância que é você cuidar desses aspectos, porque ele pode impactar negativamente em alguma cadeia produtiva, em algum aspecto socioeconômico no país. Então, e esse componente, na minha visão, é o componente educativo. Eu acho que se nós associarmos a um programa de gerenciamento de resíduos sólidos um componente educativo, ou seja, num processo de educação voltado para todos os operadores portuários e voltado também para aquele que atraca numa unidade portuária, eu acho que esse componente e a sua execução no dia a dia vai dando a dimensão de você gerar uma cultura em relação ao tratamento de resíduo, a tal ponto que a legislação passa a ser apenas um componente legal, né? Como é que você vê essa relação e essa aproximação, e aí vai a provocação, entre a existência de um plano e a execução desse plano, não só de uma forma operacional, ou seja, o resíduo chega e ele tem que ser tratado ou descartado conforme a legislação, mas, ou seja, você
operar o tratamento de resíduos dentro de um contexto de uma política também educativa. Como é que você vê essa questão, Mirella? Essa seria a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer. Por favor, à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que a educação sanitária, nesse caso, ela seria muito mais fundamental e muito mais importante num processo anterior ao tratamento do resíduo, que seria das pessoas não trazerem para o país esse produto. Então, a importância da educação sanitária seria a gente, primeiro, divulgar quais são as regras da vigilância agropecuária internacional, divulgar quais são os impactos que isso tem para o país quando trazem. Porque quando a gente fala em passageiros internacionais, eu não estou me referindo só aos estrangeiros que chegam no país. Eu estou me referindo aos brasileiros que viajam ao exterior e que são pessoas que trazem produtos agropecuários nas suas malas. Então, no momento que a gente começa a atuar em educação sanitária aqui dentro do Brasil, para os passageiros que estão viajando para o exterior, então a educação sanitária é importante também nisso, para que a gente consiga reduzir o volume disso que é trazido. Mas independente de redução de volume ou não, a gente vai estar sempre lidando com essa questão de resíduos orgânicos. Então a educação sanitária ela vai entrar tanto na redução disso, quanto nesse tratamento. E isso é um desafio que a gente tem. Eu talvez não tenha nem a resposta para te dar agora como que a gente vai fazer isso, mas a gente precisa investir nesse trabalho de educação sanitária, no sentido de, quando eu falo isso aí, primeiro, identificar qual é o método mais adequado. E esse método adequado, a gente tem condições de mantê-lo a longo prazo? Será que a gente não precisa rever esses métodos eventualmente de vez em quando? Então eu acho que ela passa por várias etapas, esse processo de educação. Não sei se eu te respondi a pergunta. Tá claro. Aí eu vou tentar lembrar a todos de uma situação muito concreta que aconteceu no país recentemente, né, não faz muitos anos, e à época eu estava ainda no Ministério do Meio Ambiente, que foi o seguinte, não sei se vocês todos lembram de uma discussão bastante quente que teve aqui no Brasil sobre a questão dos transgênicos. Ora, os transgênicos começaram a entrar no país, principalmente a soja transgênica, a semente transgênica começou a entrar no país contrabandeada pela fronteira sul do país, e um dos primeiros municípios onde ela começou a ser plantada foi no município de Ibirubá. Ou seja, quando o país foi se debruçar sobre essa questão, a gente já tinha uma realidade concreta acontecendo dentro do país, né? Então acho que o papel que o Vigiagro tem está justamente dentro dessa questão. Nós evitarmos, inclusive, não só recebermos aquilo que nós ainda não conhecemos efetivamente o impacto, ou de que forma aquilo pode impactar nas outras culturas, né? Por exemplo, nesse caso que eu citei. Mas, Mirella, vem uma pergunta aqui, em relação a essas pessoas que vêm do exterior e que estão portando esses produtos que não podem entrar no país, elas sofrem algum tipo de punição? O que é feito exatamente com essas pessoas? Uma pergunta que veio lá de Rio Grande agora, se você puder falar um pouquinho sobre isso. É exatamente essa pergunta. Certo, ótima pergunta. Hoje, atualmente, na nossa base legal ela é bastante frágil nesse ponto. Então a única sanção que o passageiro é sujeito, no caso de ser pego com esse produto, é a perda do produto em si. O que a gente está trabalhando agora em outros aspectos? A gente visitou, por exemplo, fizemos um intercâmbio técnico operacional com o Chile o ano passado, que dos países da América do Sul é um dos que tem um dos serviços de vigilância agropecuária mais eficientes. Eles trabalham com cães farejadores, inclusive. Então o que a gente tem? Nós vamos, a partir de um certo momento, vai começar a implantar multas, que seriam as sanções pecuniárias, além da perda do produto, e em casos de reincidência, dependendo dos registros, até a extradição do passageiro. Então, essa lei da vigilância que eu falei para vocês, que ela prevê o tratamento numa zona secundária, com base numa categorização de risco, essa mesma lei vai prever sanções bem mais pesadas para os passageiros que ingressarem com o produto agropecuário. O que tem hoje? Perda de produto. O que se vai ter no futuro? Perda de produto, sanção pecuniária, prisão ou extradição. Eu queria fazer um outro comentário, enquanto aguardo a manifestação do pessoal que está aí no auditório da Demas, que é a seguinte, gente.
eu estou chamando pelo segundo nome, não pelo primeiro. É ato falho, Mirela Janice. Que é o seguinte, eu conheço algumas das 44 unidades portuárias existentes no país, né, eu conheço uma boa parte delas. Né? E aí queria fazer referência especificamente ao Porto de Rio Grande, porque a nossa assistência hoje direta, essa primeira assistência é no Porto de Rio Grande. No que se refere ao porto público, efetivamente você tem uma área que ela é uma área que ela tem em extensão, né, em comprimento, é uma área relativamente grande, mas ela, bom, esqueci o nome, mas ela tem uma extensão grande, mas ela não tem uma largura muito grande. Então você tem no porto público alguns armazéns, distribuídos alguns armazéns e o atracadouro. Né? E realmente eu fico imaginando que instalar na área do porto público, nessa especificamente que eu conheço, né, um incinerador, um autoclave, você realizar na área primária o processo de descarte dessa mercadoria que não pode ingressar no país, talvez fica difícil pela disposição, pela área total disponível ali. Mas numa área contígua, né, a esta, que seria, a gente chamaria de uma área secundária, né? Que outros, que riscos efetivamente você observa em relação a esse grau que você definiu como, desculpa, falta a denominação técnica porque eu não conheço muito a especialidade, né? Mas quais seriam os riscos efetivos, além dessa classificação de riscos que você nos apontou, da incineração ou do descarte ser feita numa área secundária contígua à área primária? Quais são os argumentos ou as variáveis que estão se discutindo em torno dessa questão? Por que não viabilizar efetivamente uma área primária contígua ao porto? Quais são os argumentos a favor e contrários a respeito dessa questão? Não sei se eu fui claro. Não, é justamente isso. É nisso que a gente está trabalhando agora. Se a gente conseguir promulgar essa lei, ela vai prever esse tratamento numa zona secundária. Porque daí o que acontece? Eu vejo muitas vantagens nisso aí. Primeiro é essa questão da gente eliminar, desafogar aquele espaço portuário que a gente sabe que é limitado e caro. Seria uma primeira questão. Uma segunda questão, a gente consegue terceirizar isso para empresas especializadas na coleta, na seleção e na distribuição desse produto. Então a gente está realmente, essa resposta lá prontinha eu ainda não tenho para te dar, porque a gente tem que ver como é que a gente vai fazer essa seleção desse lixo. O que pode sair da zona secundária, ser tratado fora do porto, numa zona contígua, o que não pode. Um outro aspecto a ser levado também em consideração, talvez nem tanto no caso do porto, mas por exemplo de um ponto de fronteira, é aquele estado, ele é um grande produtor de quê? De fruta. Então, determinados produtos não podem sair da zona primária, porque senão que eles saem da zona primária, eles estão exatamente num campo, numa produção. Então a gente tem que também verificar toda uma contextualização produtiva e econômica daquela região, daquele ponto. Não sei se eu me fiz entender com relação a isso. Então, por exemplo, um caminhão de fruta que chegando por um ponto de fronteira ali, onde próximo daquele ponto tem uma região produtiva daquele produto, é um produto de altíssimo risco de ser ingressado. Então a gente tem que verificar também essa contextualização, aonde que está localizado aquilo ali, para a gente poder ou não liberar para uma zona secundária. Mas a gente está trabalhando nisso e a gente não tem todas as respostas ainda, porque isso também é um desafio para nós. Até que ponto a gente pode liberar para uma zona secundária, até que ponto não pode, como que a gente vai fazer isso, a gente ainda está trabalhando essa questão, ela ainda é um desafio para nós. Bom, aceita-se contribuições, é isso? Serão muito bem-vindas. Então, pessoal dos terminais privados e do porto público aí, por favor, contribuições a gente pode encaminhar diretamente aqui para a Mirela ali no Vigiagro. Mas eu tenho outras duas provocações. Uma é provocação para vocês mesmos aí em Rio Grande, porque eu estou tendo agora aqui a memória de que Rio Grande é um ponto de entrada de muitos veículos. E uma observação que aparece aqui na apresentação da Mirela é o barro aderente aos pneus de veículos que estão desembarcados no porto, né? Como é que está essa questão aí no porto de Rio Grande, né? Uma pergunta só para
para provocar. E Mirela, queria saber o seguinte, os resultados da pesquisa que você nos apresenta, você disse que ela é de outubro do ano passado. Como é que vocês atualizam essas informações, principalmente em relação às unidades portuárias no Brasil? Com a questão agora da gente ter a Copa do Mundo e vir um fluxo maior de turistas, a gente consegue inserção em alguns fóruns e pelo menos a gente conseguimos ser ouvidos e dizer, ó, nós precisamos ter um plano de gerenciamento, precisamos de aquisição de incineradores, mas infelizmente a situação em relação ao ano passado, até agora, ela não mudou muito. Infelizmente, a gente não tem como dizer que aqueles dados que a gente apresentou agora hoje estão diferentes e que a realidade mudou. Então, ela permanece ainda na mesma situação. A gente ainda não conseguiu resolver questões pontuais e, ao meu ver, até algumas delas bastante simples, mas a gente ainda não conseguiu resolver. Então, infelizmente, a situação de outubro para cá ela ainda não mudou. Então, o pessoal acabou de mandar uma última mensagem aqui, perguntando se pode, então, mandar perguntas ou questionamentos diretamente para o teu e-mail. Pode. Então, pessoal, na última página aí da apresentação do PowerPoint, tem os endereços da Mirela, mas nós vamos focar aqui novamente. Tem dois endereços de e-mail disponível. O primeiro, vigiagro@agricultura.gov.br. Repito, vigiagro@agricultura.gov.br. E o segundo, Mirela. Vou soletrar o sobrenome, Eco Índia Delta Tango @agricultura.gov.br. Vocês estão visualizando aí na tela, então perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, por favor, a gente pode encaminhar diretamente para ela, ou se alguém quiser encaminhar para a gente aqui também, a gente reencaminha para a Mirela com o maior prazer. Eu agradeço a audiência de todos aí, a gente está chegando aí num limite de 1 hora, acho que é um tempo razoável para uma webconferência. Só lembrando a todos que essa web vai ficar disponível online para todas as unidades portuárias do país. O pessoal aí está providenciando já uma edição dessa webconferência. Depois da edição nós vamos pendurar na página também para que todo mundo possa acessar e a gente consiga disseminar a informação. Então, gostaria de passar por uma palavra final aqui, novamente a palavra para a Mirela. Por favor, Mirela, sinta-se à vontade aí para suas Ok. Então, obrigada pelo convite, agradecer aqui ao José Vicente, do Ministério da Educação e Cultura, obrigada pelo convite, por nos dar essa oportunidade de a gente poder conversar, inclusive com uma audiência tão especial como essa, que são pessoas que trabalham nos postos e conhecem até melhor do que eu essa realidade que eu acabei de mencionar para vocês. Então, como o José Vicente falou, estou à disposição para ouvir as dúvidas, as críticas de vocês, as contribuições serão muito bem-vindas e muito obrigada pela atenção, bom trabalho para todos nós. Um abraço a todos e não esqueçam, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então acho que se cada um de nós fazemos a nossa parte, tanto no âmbito do trabalho quanto no âmbito dos nossos espaços de sociabilidade, dos espaços familiares, a gente consegue uma outra forma de ser e de estar no mundo, né? Ajudando a construir uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável. Beijão a todos e até a próxima.